Olá, querido povo de Deus. Estamos nessa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Como você pode perceber, hoje a nossa capela, ela não está tão iluminada, não temos as velas sobre o altar, não temos toalhas, ornamentos. E se você ver, o nosso sacrário hoje, inclusive, está aberto. Jesus não está ali, porque o Senhor foi levado ao sepulcro. O nosso sacrário é vazio neste dia. Nesta hora em que a gente se encontra aqui, nós contemplamos Jesus que vai ao sepulcro. Esse dia é muito diferente para nós. É um dia em que nós nos colocamos diante da cruz de Jesus. É o dia em que eu convido você, sim, a se confiar à proteção de Nossa Senhora. Todos os dias temos estado aqui pedindo que Maria passe à frente, que Nossa Senhora interceda por nós. E hoje contemplamos também Maria aos pés da cruz. Por isso nós teremos um encontro diferente neste dia. Será um momento aqui de contemplação da cruz, da paixão redentora do Senhor. Eu me alegro por saber que você também hoje se coloca diante da cruz. Mas é um momento difícil para todos nós. É um dia também exigente, é um dia de oração, de jejum. É um dia em que nós nos colocamos diante do sofrimento do Senhor. Que nós contemplemos diante de Jesus esta presença amorosa dele que foi até o fim. Ele se entregou por todos nós, se ofereceu em favor da nossa vida e é isso que também hoje a Igreja se coloca a contemplar. Hoje não se celebram sacramentos, não temos missas neste dia, porque o nosso Salvador foi levado ao Calvário, à cruz, e foi crucificado pelos seus malfeitores. Ele se oferece naquela cruz. Vamos viver hoje esse encontro também com Nossa Senhora, essa proteção de Maria que ela inclusive continuou ali aos pés da cruz por causa também do amor a Deus. Que também isso seja sinal para todos nós. E no início desse nosso encontro, vamos contemplar esse momento também preparado diante das chagas de Jesus, diante da sua dor na cruz, do seu sangue derramado em favor da nossa vida. Enquanto Cristo padece ao longo destes dias da Semana Santa, o seu corpo, que é a Igreja, compadece e busca de modo especial completar em si o que falta às tribulações de Jesus. É este, pois, o sentido do sacrifício e da penitência pascal que somos chamados a intensificar, sem descuidar da oração e da caridade fraterna a partir de hoje. Se até ontem, com efeito, estivemos ao lado do Senhor no deserto, agora é hora de nos unirmos a Ele em suas dores expiatórias e morte de cruz. É momento, pois, de acentuarmos ainda mais as mortificações que viemos praticando nestes 40 dias, a fim de nos configurarmos mais perfeitamente ao Cristo humilhado, rejeitado, desprezado, flagelado e, por fim, crucificado por causa do homem. A Sexta-feira Santa é um dia em que a Igreja nos deseja ensinar que todos podemos estar unidos ao mistério da paixão de Cristo, não só pelos sofrimentos e cruzes que já carregamos, mas também pelo ato de fé. Isso se vê de modo especial pela própria estrutura da liturgia que hoje celebramos. Deve nos chamar a atenção, com efeito, o fato de a Igreja, no dia mesmo em que Cristo consumou pela cruz sua entrega ao Pai, não renovar sacramentalmente o sacrifício redentor da paixão. Ouvem-se as leituras, medita-se longamente sobre a morte do Filho de Deus encarnado, intercede-se pelo mundo inteiro, adora-se a cruz e, por fim, comungam os fiéis o corpo e o sangue do Salvador, mas sem a renovação do sacrifício de que hoje se faz memória. Com isto, quer nos ensinar a Santa Igreja
que podemos sim estar unidos à paixão do Senhor de muitas maneiras. Uma delas, por certo, a mais sublime e perfeita, é a celebração eucarística, mas também a oração íntima a Deus, feita numa pobre capela ou mesmo num cômodo discreto em casa, nos pode unir, mediante a fé com que rezamos, ao amor sacrificial de Jesus Cristo. Por isso, a liturgia de hoje, fazendo descansar os altares sobre os quais se imola dia após dia o Cordeiro de Deus, não se limita a ser um ato comunitário, senão que é e deve ser, antes e fundamentalmente, um encontro pessoal de cada fiel com o Senhor crucificado. As leituras já nos convidam a isso e preparam-nos o espírito para a recepção física de Cristo na Eucaristia, porque a escuta atenta e piedosa da Palavra de Deus, como nos demonstram em várias passagens as Sagradas Escrituras, é uma forma não menos real e profunda de encontrar-se com Jesus. Não se nos abraçava o coração quando ele nos falava pelo caminho? Lucas, capítulo 24, versículo 32. Uma vez em contato com Cristo pela fé em sua palavra, a Igreja nos chama em seguida a interceder pelo mundo todo, a exemplo do mesmo Cristo, que com os braços estendidos na cruz, abarca de um a outro extremo da terra, sem deixar um único homem sequer privado do seu amor salvífico. Acolhendo na fé a palavra de Deus, nós recebemos este mesmo amor, para depois o fazermos transbordar com ainda mais fé sobre todos os que, infelizmente, ainda não creem nem se aproveitam dos frutos copiosíssimos da redenção. À fé com que ouvimos e rezamos, vem somar-se ainda a fé com que neste dia jejuamos com especial rigor, a fim de que os nossos pobres méritos percam-se e fundam-se com os méritos infinitos daquele que hoje padece não só fome física, mas fome e sede do amor de tantos que não o amam, que nele não creem, que nele não esperam e que não o adoram. E é por isso, como manifestação da caridade que lhe temos e para reparar a falta de caridade com que muitos o desprezam, que antes da comunhão, a Santa Madre Igreja nos dá a alegria de adorarmos a Santa Cruz, símbolo do madeiro bendito em que esteve pendente a salvação deste mundo tão ingrato àquele que tanto o ama. Assim, depois de todos esses gestos e cerimônias ordenados a nos alimentar a fé, temos por fim a graça de nos unir fisicamente na Eucaristia, àquele a quem já estamos espiritualmente unidos por tantos atos de fé, de esperança e de caridade, onde podemos consolar ao Cristo que sofre com o pouco de amor que lhe somos capazes de dar. Que hoje, tanto nas leituras e na oração, quanto na adoração e na comunhão, Ele nos encontre, não só de corpo presente, mas de mente desperta e coração disposto, prontos para nos deixarmos configurar à sua cruz, a abrasar pela caridade infinita manifestada no seu mistério pascal. E nós contemplamos na cruz esse amor de Deus por todos nós. Faça como Maria hoje, faça como Nossa Senhora e permaneça ali junto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que hoje essas imagens que vimos, que hoje também essa realização da entrega de Deus por cada um de nós, nos ajude também a prosseguir. Com Nossa Senhora nós nos encontramos aqui, aos pés da cruz de Jesus. Essas imagens que você via, esta palavra que era também anunciada, lembrava-nos que Jesus foi até o fim. E por isso hoje nós oferecemos esse nosso encontro. Também nós vivemos com Maria,
as dores da cruz. Também com Nossa Senhora nós nos entregamos a Jesus, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós pedimos que o Senhor também nos receba e que as gotas preciosas do seu sangue derramado ali lavem e purifiquem a nossa vida. Que essas imagens que nós víamos agora nos lembrem com que amor nós fomos também amados, com que amor nós temos sido cuidados, com que amor Deus tem também encontrado a nossa vida. E assim como Maria, possamos também nós permanecer junto de Jesus até que seja no momento da cruz. Mesmo quando for difícil demais, mesmo quando for exigente demais, que nós permaneçamos junto dele, aos pés da sua cruz e não o abandonemos jamais. Por isso, contemplando a cruz de Jesus, vamos também hoje, elevando nossa prece, nossa oração, rezar pela nossa santidade de vida, rezar nesse dia para que nós possamos, de verdade, com Jesus prosseguir, como Maria, que esteve ali aos pés da cruz. E prepara a tua vida também para esse momento, como nós fazemos todos os dias aqui. Todos os dias nós escutamos a palavra do Evangelho. Todos os dias Jesus tem falado conosco e nesse momento nós vamos ouvir a narração da paixão de Jesus, esse relato dos horrores que fizeram com o Senhor, mas também da fidelidade dele que permaneceu ali até o fim. Acompanhemos com nossa oração, com nossa atenção, esse momento doloroso e difícil da paixão de Jesus por todos nós. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um a cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o seu filho.
Depois, disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Você via nesse momento quanto difícil é, né? Quanto doloroso também para nós vermos o que fizeram com Jesus. Quanta maldade, quantas palavras ditas maldosas, quanto escárnio ele sofreu, quanta humilhação Jesus viveu, mas ele prometeu que iria até o fim, que nos amaria para sempre. E hoje, quando nós celebramos este dia, repito, né, estamos com a capela na penumbra, estamos com esse momento de reflexão, o sacrário vazio. Jesus hoje não está aqui porque foi levado ao sepulcro. Você contempla esse sacrário vazio, não é? Mostrando de fato o Senhor morreu por causa de nós. Todos os dias nós temos aqui celebrado as Santas Missas, todos os dias nós temos as imagens que nos recordam a alegria da santidade, mas hoje é um dia muito difícil. É o dia em que nós nos deparamos com a cruz de Jesus e diante da cruz dele nós vamos também entregando as nossas dores, também entregando o nosso desejo de continuar, mesmo em meio às nossas dificuldades. Por causa da entrega de Jesus, por causa da fidelidade de Jesus, nós somos chamados também a uma experiência de fé. Experiência de fé é essa que passa também de Jesus pela cruz. Não haverá ressurreição, não haverá vitória também na nossa vida se nós não escolhermos estar com o Senhor até mesmo diante dos nossos sofrimentos, até mesmo diante das nossas dores, até naqueles momentos mais incertos, como eu acredito você também passe na sua vida. E é nessa hora de tanta dificuldade, tomara que a gente possa ter essa sabedoria, tomara que nós possamos nos lembrar de que o Senhor prometeu estar conosco, mesmo que diante das nossas tribulações, mesmo que diante das nossas dores, dificuldades. Então, nesse dia em que a igreja se recolhe, as luzes se apagam,
As velas não estão acesas, não há alegria, porque o nosso Senhor foi morto, crucificado e morto. Não há motivo, certamente, ainda para viver as alegrias. Há um motivo de também elevarmos a Deus nossa prece, de agradecermos a Jesus pela sua entrega, agradecermos porque o Senhor nos amou tanto e nos tem amado e cuidado tanto de nós. A igreja hoje se volta à cruz de Jesus. E é nessa cruz que eu também convido você a rezar nesse momento, a oferecer nessa cruz a tua vida, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Oferece nesse momento na cruz de Jesus os pesos, as angústias, os teus medos, as tuas dificuldades. Entrega nesse momento, iluminada por essa palavra que você também escutava agora, esse evangelho que foi meditado também, com tantas imagens dolorosas, vendo Jesus subir ao Calvário e não negar a cruz. Entrega então a sua vida, entrega então nesse momento toda a tua dor, toda a tua dificuldade, para que ao oferecer essas dificuldades aos pés da cruz, você também não desista, você também não se esqueça quanto você é amado, quanto você tem sido amada. Peça por isso a Jesus, que Ele venha em socorro das tuas causas, necessidades, e como Maria, justamente como Nossa Senhora, que estava ali aos pés da cruz, ela e poucos dos discípulos, algumas mulheres, diz a palavra, diz o Evangelho, permaneceram também ali. Que nós não abandonemos Jesus, nem mesmo nestas horas mais difíceis. Que nós não duvidemos da presença de Deus diante das nossas tribulações. E por isso, Jesus, amado Jesus, nós nos entregamos à Tua presença, à Tua vontade. E nessa cruz nós colocamos também todos os pesos que carregamos, todas as dificuldades que enfrentamos e confiamos a Ti, nossa vida, nossa prece, nossas intenções. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus, por tuas chagas fomos curados, por tuas chagas fomos libertados. Jesus, que em seu próprio corpo levou nossos pecados ao madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por tuas chagas fomos curados. Ó Jesus, em cujos ombros foram abertas feridas por causa do peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro e pelos nossos pecados. Se a cruz pesar, seja o nosso cirineu. Se a cruz pesar e eu cair, ajuda-me a levantar. Que a tua cruz seja a minha salvação. Ó Santa Cruz bendita, onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas e o seu peito aberto, de onde jorrou água e sangue. Ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo, mas que pelo sangue redentor tornou-se sinal de nossa salvação. Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Salve, ó cruz, doce esperança, concede aos réus remissão. Dá-nos o fruto da graça que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo perdão. Aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. Amém. E nessa cruz de Jesus, a nossa vida permanece, para que, se sendo fiéis a Ele, aqui estivermos e permanecermos, com Ele nós vamos vencer. Hoje o sacrário está vazio, Jesus foi levado ao sepulcro, Ele está na cruz.
mas que nós continuemos este caminho, crendo que Ele vencerá e nós venceremos com Ele. Fique na paz, permaneçamos na paz que vem de Deus e não abandonemos jamais o Senhor.